Boa noite, pessoal. Mais uma webinar aí do Laboratório de Garagem, hoje com o Álvaro Justen, conhecido como Turicas. Ele vai falar sobre Python e vamos falar um pouquinho sobre o Laboratório de Garagem. A gente tem algumas novidades e a gente vai falando então das novidades do Laboratório de Garagem, enquanto a gente vai explicando aí para o pessoal que não conhece ainda o que é o laboratório. Uma novidade é o seguinte: lá na rede social, então a gente tem uma rede social voltada para desenvolvedores de ciência e tecnologia. A gente postou aí as últimas conquistas aí com a nossa CNC, que é a CNC que está sendo desenvolvida aqui no Laboratório de Garagem, um projeto open source que a gente vai abrir todos os detalhes aí para vocês poderem fabricar de vocês também. E vamos vender como kit para quem quiser uma coisa mais rápida, já comprar as peças e montar uma CNC em casa aí ou na garagem. Essa é a nossa conquista aí, a gente conseguiu reproduzir essa plaquinha que vocês estão vendo aí na tela. Essa plaquinha tem vários componentes SMD e com a nossa CNC de garagem, com a nossa CNC ali com a Dremel acoplada, a gente conseguiu fazer uma plaquinha para componentes SMD. Muito legal, a gente chegou num nível de detalhe muito bom. Isso é uma conquista que a gente está dividindo com vocês lá na nossa rede social. Além disso, eu gostaria de também compartilhar com vocês essa iniciativa que a gente está tendo, que é o Lab de Garagem na sua cidade. A gente está incentivando a abertura de outros laboratórios de garagem pelo Brasil afora aí. Não tem nada a ver com franquia, tá, pessoal? Nós somos uma rede, uma comunidade, a gente está todo mundo junto nessa aí, não tem nada... Lógico que tem um lado comercial para a gente tentar bancar o laboratório, mas a ideia é a gente se juntar e desenvolver tecnologia e depender menos dos gringos e a gente levantar esse país aí. E já está acontecendo aí iniciativas pelo Brasil, então o Marcelo Pedro de Manaus está agitando um lab de garagem por lá, o Ari Ercílio em Caxias do Sul, o Marlon Cordeiro em Ponta Grossa, o Wendel Silva no Distrito Federal e o Veridiano Santos em Campina Grande. Inclusive o Wendel lá de Distrito Federal já até abriu uma página para o Lab de Garagem do Distrito Federal. Muito bacana, ele já está juntando o pessoal lá na cidade dele. Logo logo a gente vai ter um laboratório de garagem lá no Distrito Federal. E se na tua cidade aí não apareceu ninguém ainda agitando, agita você, meu, não fica parado não. Entra lá no nosso wiki, tem a lista de cidades, tem um modelo que a gente está propondo, como montar um laboratório de garagem. Acessa lá, dá uma olhadinha, tem o tópico no fórum também que a gente pode debater o assunto. E vamos agitar um laboratório de garagem aí na sua cidade, tá? Além disso, nós temos uma incubadora, onde a gente pega as ideias, os projetos de vocês e tenta lançar como produto no mercado, tenta viabilizar suas ideias aí como na área comercial. A nossa incubadora dá suporte para você desenvolver o seu trabalho, para você conseguir ser remunerado pela sua criação. E aí na tela vocês estão vendo um exemplo que é o ForPower. O ForPower está aqui na minha mão, essa plaquinha aqui, muito bacana. É um shield para Arduino, ele controla 4 motores de passo, aliás, 4 motores DC, e ainda tem um MOSFET para controle de potência. Isso aqui é uma criação do Bruno Dias Rosa, garagista também, frequentador aqui do Lab de Garagem de São Paulo. E estamos colocando no mercado. Logo logo vocês vão ver na loja aí o ForPower para vocês controlarem motor DC. E também tem um MOSFET aí para controle de cargas maiores, é muito bacana. Vale a pena conferir lá. E vale a pena também procurar a incubadora para desenvolver seu trabalho e colocar no mercado. Outra iniciativa do Laboratório de Garagem é a nossa loja virtual, onde a gente tenta levantar receita aí para manter nossas iniciativas. Toda a renda da loja é revertida para o Laboratório de Garagem. Ninguém aqui troca de carro com a grana do laboratório. A ideia é levantar o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Para você conhecer nossa loja, acessa lá loja.labdegaragem.com.br. Essa webinar é patrocinada pela eGenial, que cede para a gente esse sistema maravilhoso que é o Treinaton, que já vai sair outra versão nova dele logo logo também. E vale a pena conferir as outras iniciativas da eGenial na área de desenvolvimento de tecnologia, principalmente a área de software. Acessem lá egenial.pro. E agora a gente está com patrocínio também da Tektronix. Tektronix colocou até um microsite na rede, no Lab de Garagem. O endereço do microsite da Tektronix é esse aí, labdegaragem.com/pages/Tektronix, também acessível pela área técnica lá no site.
E eu gostaria de convidar todos para oferecer também a sua webinar. Você não precisa ser PhD em nada, você não precisa ser especialista, basta você conhecer um pouquinho mais e querer compartilhar esse conhecimento com outros garagistas do Brasil inteiro. Você acessa lá o Palestras Online, que é um tópico no fórum, e sugira o seu tema. Fala o que você gostaria de comentar, o que você gostaria de ensinar o pessoal. A nossa proposta é essa daí, ó, garagistas ensinando garagistas. E a gente não depende de ninguém, gente, a gente só depende da gente mesmo. Vamos trocar nossas informações, vamos trocar conhecimento aí, que todo mundo aprende, todo mundo cresce. E é isso aí, eu agradeço aí a presença de todos, hoje com uma audiência bem bacana, bem alta aí, um assunto muito interessante que é Python, e eu vou passar a palavra para o Álvaro então, que vai começar. Álvaro, é contigo, obrigado, boa noite a todos. Alô galera, todo mundo me ouvindo direitinho aí? Opa, beleza. Boa noite a todos. Deixa eu colocar os meus slides aqui. A gente teve que fazer aí, por algum motivo, em duas partes. Ok. Bom, eu vou falar aqui para vocês hoje sobre Python. Meu nome é Álvaro. Estou aqui na minha terceira webinar. Falei aí a primeira e na segunda sobre Arduino, primeiro introdutório, depois um pouco mais avançado. E agora eu vou falar sobre essa linguagem de programação aí que é muito produtiva, muito simples e dá para fazer bastante coisa legal. Antes de mais nada, eu queria saber aí de vocês quem já conhece aí a linguagem, quem já fez alguma coisa aí com Python. Tá um pouco, já tá. Bom, a ideia aqui dessa palestra é realmente ser introdutória, né, como até o título lá da chamada diz. E eu vou tentar mostrar mais aplicações. Eu vou tentar assim mostrar um pouco de código, mas mostrar para vocês o que é possível fazer. E queria saber aqui também quem que já mexe aí com o Arduino. Por favor, pode colocar no chat aqui que eu vou vendo. Opa, Arduino tem bastante gente. Legal, eu vou mostrar aqui também uma integração de Python com Arduino, acho que vocês vão gostar aí. Bom, já temos dúvidas aqui? Não. Vamos lá. Então, quem quiser me seguir aí, tá ali meu Twitter, eu uso o nickname Turicas, tá? Tem várias coisas de Python e de Arduino também minhas no meu GitHub. É só entrar lá em github.com/turicas. Então aí os links vocês podem pegar aí depois. Vamos lá agora para o segundo slide. Bom, a imagem apareceu um pouco desfalcada ali, mas vocês devem me conhecer do curso de Arduino, né? Então eu atualmente tenho essa empresa aí que dá os cursos de Arduino. Quem tiver interesse depois pode entrar lá em cursodearduino.com.br. Porém, eu também faço parte aí da Python Rio, que é um grupo de usuários Python aqui do Rio de Janeiro. E existem grupos desses por todo o Brasil, onde o pessoal tenta se juntar para poder trocar conhecimentos, fazer algum evento, enfim, se organizar para tentar trocar ideias sobre a linguagem, aplicações, tudo mais ou menos como a galera do Lab de Garagem faz, né? Só que, em geral, esses grupos de usuários são um pouco mais físicos, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem vários encontros, por exemplo, semanais com almoço. Não que o Lab de Garagem não seja, né? Tem lá o espaço físico, mas tem a rede social também, né? Então nesses encontros a gente tenta sempre tá fazendo evento e a galera se reúne aí com uma certa frequência. A Python Rio é uma, né, um dos vários grupos de usuários que tem. Tem em São Paulo, tem no Sul, tem no Piauí, tem um monte de lugar. Vocês podem procurar depois aí o grupo de usuários do seu estado, que provavelmente vai ter um grupo Python lá. Obviamente eu não participo só de Python, né? A gente trabalha com tecnologia, então tem várias coisas envolvidas.
Eu participo de vários grupos aqui no Rio, desde Coding Dojo, que é para tentar melhorar a qualidade de software, Arduino em Rio, que foi um grupo que eu fundei aqui junto com a galera do Rio, grupo de software livre aqui do Rio, Hora Extra, que é a galera que bebe uma cerveja toda semana e tal. Então estou sempre participando, sempre tentando ver aí o que é de mais novo aí. E eu recomendo a vocês também que sempre participem e façam esse tipo de coisa, se juntem com a galera do Lab de Garagem e tal, que é muito legal trocar esse tipo de experiência. Bom, vamos lá então. Eu já perguntei a vocês aí quem sabe de Python, quem sabe de Arduino. Queria saber se existe alguém aqui que não sabe programar. Por favor, pode colocar no chat ali, se alguém não sabe programar. Tá, tem uma galera que não sabe, tá. Bom, são poucos. Eu vou tentar direcionar aqui mais para a galera que já sabe alguma linguagem de programação, tá? Mas acho que quem não sabe programar também não vai sair perdendo, porque eu vou tentar mostrar várias aplicações aqui, então não vai ter assim muito problema com relação a mostrar código, não. Qualquer dúvida vocês podem postar aqui. Bom, um pouquinho de história rapidamente, só para vocês terem noção aí. Esse cara que está aí na foto com um copo de cerveja, com a camisa do Google, é o Guido van Rossum, que é o criador da linguagem. Tá? Ela foi criada há bastante tempo, na década de 80, e ele criou para ser uma linguagem simples. Então ele tentou criar, na verdade, a linguagem para ensinar programação. E atualmente Python é bastante utilizada para ensino de programação. Por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, todos os alunos de engenharia aprendem a programar com Python. Isso é uma coisa bem bacana. E como a linguagem foi feita inicialmente para isso, ela é uma linguagem muito simples, muito intuitiva e até muito didática de se ensinar. Esses são os pontos legais aí. Atualmente o Guido, né, que é o criador e mantenedor da linguagem, ele é pago pela Google para manter o Python. Então atualmente ele está lá dentro da Google desenvolvendo coisas. E a Google é talvez uma das maiores usuárias de Python aí hoje em dia. Para quem não sabe, a Google começou a ser escrita em Python. Na verdade, o mecanismo de busca, né? Se vocês forem ver essa screenshot aí de 1998, setembro de 98, vocês podem ver lá o logotipo até meio estranho e tal. A galera usando lá software GNU, Linux e Python, né? Então a galera usou basicamente Python no começo e usa até hoje na Google para desenvolver todo o motor de busca e várias coisas lá dentro que eles têm. Até um dos exemplos é o Google App Engine, para quem desenvolve aplicações web aí. Inicialmente ele começou dando suporte a Python, depois até deu suporte a Java, agora parece estar com suporte a Go também, que é uma linguagem que foi criada lá na Google. Mas desde o começo já tinha lá o suporte a Python e dá para você rodar sua aplicação web, por exemplo, em Python na Google, usando a infraestrutura lá de cloud computing deles sem pagar nada. Para quem gosta de software livre, bom, a Google começou usando o GNU Linux, usa até hoje, obviamente, e até para o design eles usaram software livre, né? Usaram o GIMP para fazer o logotipo, que depois foi se aprimorando aí. Bom, vamos lá. Algumas aplicações aí de Python. Eu queria que vocês colocassem para mim, óbvio que eu não vou fazer nenhum tipo de enquete aqui, mas só para ter noção, com que área que vocês trabalham aí? Banco de dados, eletrônica, microcontroladores, mecânica, controle, vai falando, só para eu ter uma ideia. Química, eletrônica, automação, Linux, eletrônica, robótica, informática, biomédica, web, neurociência, OpenGL, redes, Shell, Linux, informática, eletrônica, física, PHP, redes sociais, caramba, sistemas embarcados. Tá. Robótica, PHP, tal. Bom, beleza. Eu não consegui ler tudo, obviamente, mas todas as áreas aí que vocês citaram tem aplicação em Python. Dá pra gente ter uma aplicação em Python. Python é uma linguagem de uso geral, então dá pra gente criar
qualquer tipo de software com Python, né? A gente pode fazer desde um simples shell script, que a gente vai rodar lá na linha de comando, receber os parâmetros ali e tudo mais. A gente pode usar Python para administrar redes. Então eu consigo, por exemplo, desenvolver softwares que conseguem pegar pacotes na rede, fazer filtros e executar comandos remotamente, por exemplo, usando SSH por baixo e outras coisas assim. Dá para utilizar para aplicação científica, plotar gráfico, fazer cálculo numérico pesado, com programação paralela. Dá para criar jogos, tem várias bibliotecas aí de jogos, desde jogos 2D, 3D, bibliotecas que já implementam a física aí, que de maneira muito simples a gente consegue já fazer as coisas. Dá para criar interface com o usuário, né, janelinha lá com botão, tudo mais. Dá para criar aplicação web, atualmente é uma das coisas que mais vem crescendo aí no mundo Python. Dá para brincar com robótica também, obviamente, né, fazer lá a integração de um software em Python com seu Arduino para controlar motor, controlar outras coisas. E muitas vezes, como o Python é uma linguagem muito simples, muito fácil de trabalhar, ela é usada como linguagem cola, vamos dizer assim, né? Então você tem lá uma aplicação que você precisa integrar com outra aplicação, e essa integração é feita usando Python, né? Então ele consulta lá, por exemplo, um web service de uma aplicação em Java e depois joga esses dados para uma outra aplicação que foi feita, sei lá, em Delphi, por exemplo. Então dá para fazer esse tipo de coisa, e pela quantidade de módulos que a linguagem tem, é muito fácil fazer isso. Ela é bastante usada para isso. Obviamente dá para aplicar em tudo quanto é lugar. Tem bibliotecas e mais bibliotecas de Python. Eu costumo dizer que se você está procurando alguma coisa em Python, a linguagem é tão intuitiva que basta você digitar import e o nome da coisa que você está procurando em inglês, que provavelmente já tem uma biblioteca pronta para fazer isso para você. Então assim, tem muita coisa mesmo. Assim, eu já fiquei impressionado de ver coisas escritas em Python. Por exemplo, tem um conhecido meu que ele é doutor em biologia, e existem bibliotecas que ele consegue utilizar, que já existem aí, são software livre, para trabalhar com biologia pesada, fazer conta e tudo mais em Python. Então assim, tem muita coisa já pronta para usar, e isso é uma das coisas que torna a linguagem atualmente assim bastante produtiva. Vamos lá. Bom, as principais características aí eu já falei um pouco para vocês. Estão falando aí que todo mundo tem caneca. Essa caneca é do curso de Arduino. Ó, tem o logotipo aqui. Bom, já falei um pouco dessas características aí, né? Ela é uma linguagem de uso geral, então dá para usar para bastante coisa. Ela é uma linguagem que a gente chama de Very High Level Language. Né, seria uma linguagem de muito alto nível, né? O que é isso, né? Por exemplo, C, quando a gente digita lá um programa em C, a gente compila e ele gera um código binário que vai ser executado pela máquina. Já em Python não, tem um interpretador, que é um softwarezinho, que ele vai ler o seu arquivo onde tem o código fonte, e em tempo real ele vai interpretar aquele código, né? Isso traz grandes vantagens, porque a gente consegue fazer muitas coisas, né? Isso dá muita dinamicidade para os softwares que a gente vai escrever em Python. E a gente diz que Python é uma linguagem de muito alto nível, porque se a gente for parar para pensar, o que traz produtividade para um programador é a gente justamente trabalhar mais longe do computador. Bom, como assim? Bom, se eu estou, por exemplo, escrevendo um software em Assembly, eu estou bem perto da máquina, eu estou lá mexendo nos registradores, dando as instruções para o microprocessador, então estou bem perto da máquina. Isso acaba sendo não muito produtivo. Pode ser que seja muito rápido, né? Muito mais rápido que, por exemplo, escrever um programa às vezes em C ou C++, depois compilar. Mas a gente tem que saber pesar o seguinte, às vezes é melhor a gente fazer um programa mais lento e conseguir fazer esse programa em menos tempo, em bem menos tempo. Então, as linguagens que estão mais longe do computador, né, estão mais perto da gente, dos seres humanos, elas são chamadas linguagens de alto nível. E com isso a gente consegue, por exemplo, em vez de precisar mudar os valores de um registrador, fazer uma coisa assim, bem perto do processador, com um simples comando, a gente já consegue, por exemplo, fazer lá uma chamada HTTP sem nem precisar direito saber o que é um protocolo de rede. Obviamente que isso tem desvantagens. As pessoas que programam inicialmente não necessariamente precisam saber, né, o que
o que acontece ali por baixo dos panos, mas de certa forma é uma maneira também da gente ganhar produtividade. E Python tem muito disso. Isso até é um pouco parecido com o Arduino, para quem está na área de sistemas embarcados. Então, em vez de você programar em C ali na mão, ou programar em Assembly, lá um Atmega, já tem um Arduino com um monte de biblioteca pronta, um monte de coisinha pronta. Você quer lá, por exemplo, fazer o servo motor girar, você dá um servo.write e o ângulo, e ele se vira para gerar o sinal que tem que ser gerado para enviar lá para o servo, faz isso para você e você já sai feliz ali, né? Então Python tem muito disso. Na verdade, eu acho que tem até mais do que o Arduino, né? Porque tem muito mais bibliotecas prontas para Python do que para o Arduino. Bom, ela foi criada pelo Guido Van Rossum, como eu falei, no final lá da década de 80. Ela é multiplataforma, então roda em GNU Linux, roda em Windows, roda em Mac, roda no Android, roda em celulares da Nokia também, por aí vai. Ela tem 3 paradigmas aí que a gente pode usar. A gente pode usar o paradigma padrão, digamos assim, né, procedural, que é o que a gente vê lá em C, né, estruturado e tudo mais. Pode usar orientação a objetos, que seria perto aí do Java, do C++, né, ter lá as classes. E a gente pode também usar um paradigma funcional, que seria parecido, por exemplo, com Lisp, né, Clojure, essas linguagens aí funcionais. Então dá pra gente usar os 3 e mesclar os 3 na linguagem. E às vezes um paradigma é mais fácil que o outro, ou é melhor que o outro, resolve melhor, de maneira mais legível o problema. Então a gente pode ficar mudando aí de paradigma no meio do código. A implementação de Python é software livre, então tem um interpretador que é o CPython, que é a implementação da linguagem em C. Existem outras implementações, tem por exemplo uma implementação chamada IronPython, né, um interpretador chamado IronPython, que roda na plataforma .NET. Tem o Jython, que é um interpretador Python escrito em Java. Então, onde você tem uma JVM, você põe lá o Jython, você consegue rodar código Python, independente de na máquina onde você está rodando ter Python instalado ou não. Tem o PyPy também, que é o Python, o interpretador Python escrito em Python. Isso é bem legal, porque o pessoal do PyPy costuma fazer várias coisas que de certa forma melhoram a linguagem, inclusive conseguem fazer o PyPy, no caso ali, rodar algumas coisas mais rápido do que o CPython. Bom, a gente costuma dizer que Python tem as baterias incluídas, né? O que é isso aí? Bom, você está lá, né? Você é criança, aí no dia do seu aniversário você ganha um carrinho de presente. Aí você vai todo feliz, todo empolgado, querer lá ligar o seu carrinho de controle remoto, não vem com a bateria. Putz, aí tem que sair, comprar a bateria e tal. Então Python já não é assim, Python já tem muita coisa junto. Então você tem lá o pacotão, instalou o pacote do interpretador, já tem tudo lá, né? Bom, deixa eu clicar aqui para eu ver as dúvidas. Marcelo, eu não estou conseguindo acessar aqui, cara. Tem 23 perguntas. Eu não estou conseguindo clicar. Quer dizer, eu clico aqui, mas não abre a janela das dúvidas. Tem como você dar uma olhada nisso aí para mim? Sei lá, talvez mandar para mim as perguntas, um screenshot por e-mail, alguma coisa assim, por favor. Oi Álvaro, você tem que clicar em PIR, cara. No rodapé aí da tela tem perguntas e respostas, PIR. Só apertar lá que você vai ver as perguntas. Beleza, desacostumei, cara, foi mal. Pô, já é a terceira webinar que eu estou dando aqui e não lembro disso. Bom, tem uma pergunta aqui, Marcelo, você dá Treinaton? Não, ele não é. Esse vídeo vai estar disponível amanhã, não sei. Provavelmente daqui a alguns dias. Olá, eu sou do Rio de Janeiro, Rio, teste, olá, sim, Teresina, tá. Gostaria de saber se Python tem a ver com Shell Script, Gilson Rodrigues. Tem sim, Gilson, dá para criar Shell Script com Python. O Python tem várias facilidades aí que permitem você criar programinhas para você rodar lá na linha de comando. Inclusive tem muita gente, eu até uso Python para administrar servidor, né, administrar rede. Então dá para fazer bastante coisa assim. Alguém aqui falou JavaScript. Christian perguntou se eu vou disponibilizar os slides no site. Eu vou depois publicar no meu SlideShare, Christian. Eu vou colocar aqui a URL para vocês. É slideshare.net/turicas, que é o nickname que eu uso, tá? Logo depois aqui da palestra eu já vou colocar lá.
Sim, Fernando, vou falar da PySerial. Vamos lá. Python foi feito em C? Bom, existe um interpretador Python que é escrito em C. Porém, como eu falei, Américo, existem outros também, escritos em Java, escritos em Python também, e por aí vai. Tá? Programa utilizando objetos e bibliotecas comparável com Delphi. Sérgio, eu não conheço Delphi, mas assim, você usa sim orientação a objetos em Python e é bem alto nível. Eu acredito que seja até um pouco mais fácil. Rui, se eu vou falar sobre PyMite, não, infelizmente não. Vamos lá, e a documentação, tanto Python quanto todas as bibliotecas são administradas por alguma entidade. Tá. Então, Jonathan, existem as bibliotecas que a gente chama de bibliotecas padrão, né? Essas bibliotecas elas vêm assim que você instala o Python. Então, você instalou, elas vão estar sempre lá. Tá? Então, por exemplo, a biblioteca para você baixar uma página, fazendo um request HTTP, ela vai estar sempre lá em qualquer lugar que você instalar o Python. Essa biblioteca é mantida oficialmente pela galera lá do Python, tá? Pelos desenvolvedores lá do core, né, da equipe. Agora, qualquer um pode criar as bibliotecas, né, assim como, por exemplo, no Arduino ou em qualquer linguagem de programação que você veja aí hoje em dia. Tá? Então, dependendo da biblioteca que você quiser, você vai ter que pegar uma biblioteca externa. Tá? Mas a documentação geralmente é muito tranquila de se usar. Isso é uma linguagem tão fácil, mais velha que o PHP, porque somente agora está explodindo no público. Olha, Mitsu, sinceramente eu não conheço as razões históricas para isso, tá? Mas eu acredito que o PHP tenha crescido bastante, porque ele foi feito exclusivamente para a web e ele pegou a carona aí do boom da web, né, e tudo mais. Então eu acredito que possa ter sido isso. Acredito que quando o PHP surgiu a gente ainda não tivesse muitos frameworks para web aí, para Python. Talvez com a facilidade que o PHP tem. Python Shell é interpretador, é bom. Bom, ele é um interpretador sim, Felipe, eu vou falar mais dele daqui a pouco. Pelo fato do Python estar bem distante do hardware, ele geraria, como é que é? Compilado muito grande e lento que o C. PJ, ele sim é mais lento que o C. Tá? Mas dá para você desenvolver bibliotecas em C e chamar essas bibliotecas do Python. Então tem como, por exemplo, para cálculos numéricos e coisas que são muito demoradas de fazer em Python, né, numa linguagem interpretada, você mandar o Python fazer lá em C, né? Então ele chama um software em C, esse software executa e depois retorna para o Python. Isso é feito direto, assim, por exemplo, tem a NumPy, que é a biblioteca para cálculos numéricos em Python, ela é toda escrita em C. E você do Python usa lá, você programa em Python normalmente, só que na hora que você manda lá, por exemplo, ele inverter uma matriz, o Python chama o C, isso por baixo dos panos, você não está nem vendo isso acontecendo, ele chama lá essa biblioteca em C, ela faz esse trabalho aí, depois retorna para o Python o resultado. Então dá para você trabalhar sendo rápido, né, tendo desempenho, não deixando de usar Python. Né? Vamos lá, caramba, tem bastante pergunta. Existem grandes empresas além do Google fazendo coisas legais? Sim, vou citar algumas daqui a pouco. E beleza. Python mais PIC é possível? Sim, Edu, é possível. Vou citar aqui o Arduino, mas dá para você fazer a mesma coisa com PIC. Colocaram um link aqui, o Danilo colocou o link das aulas de Python da Google. Quem quiser aí pode entrar. Consigo utilizar o OpenCV com Python, Alexandre? Sim, dá para utilizar, tem um wrapper lá do OpenCV para Python, você consegue utilizar tranquilamente essa biblioteca de visão computacional. Dá para usar PIC? Dá para editar código fonte de uma aplicação Python? Daniel, dá para editar sim, porém dá para você compilar em bytecode, tá? Existem algumas formas de obfuscação, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas dá para obfuscar o código também. Lucas, perguntando se eu vou falar sobre Django. Lucas, eu só vou comentar rapidamente o que é o Django, porque é realmente uma palestra introdutória, tá? Existem Python para microcontroladores PIC, Ronaldo. Ronaldo, até onde eu sei, não. Dá para você fazer a integração de um software em Python rodando no computador, se comunicar com o PIC ou com o Arduino, tá? Mas para rodar mesmo no PIC eu acho que não.
Como programar Arduino com a linguagem Python? Jorge, mesma resposta acima. Não dá para você jogar direto o Python no microprocessador lá do Arduino, mas dá para fazer integração com o computador. Por que duas versões de Python em evidência para download? 2.7.2 e 3.2.1. Edu. Edu, a versão 3 ela teve várias mudanças significativas. E atualmente então o pessoal mantém a 2.7, que é a última linha aí da versão 2 do Python, tá? E está mantendo também a versão 3. Algumas mudanças quebraram o que a gente chama de compatibilidade reversa, né? Então, alguns códigos que você fez que rodam em Python 2.7 não rodam em Python 3. Mas são coisas pequenas que dá para você alterar sem problemas, tá? Mas por conta disso a galera está mantendo os dois. Atualmente ainda existe muita gente usando Python 2.7, então eu acredito que para você começar é melhor já usar 2.7. As bibliotecas padrão do Python foram feitas por usuários, pelos criadores de Python, uma mistura dos dois. Foram uma mistura dos dois. Bom, vamos voltar para os slides, senão eu vou ficar só respondendo dúvida aqui até o final. Então eu já falei que Python é uma linguagem de uso geral, dá para usar para um monte de coisa. É uma linguagem de super alto nível, é interpretada, foi criada lá pelo Guido Van Rossum, é multiplataforma, tem 3 tipos de paradigma que a gente pode usar, software livre, tem as baterias incluídas. Uma coisa especial, a sintaxe da linguagem é elegante, simples e clara. O que é isso? Todo o código que a gente escreve em Python, digamos assim que você não perde tempo escrevendo código à toa, né? Então, por exemplo, toda palavra que você escreve, ela diz explicitamente o que aquele código está fazendo. Se você quer, por exemplo, importar uma biblioteca externa, a palavra é import. Você não precisa herdar de uma classe ou fazer um monte de coisa para poder conseguir importar o módulo. Não, é import e o nome do módulo. Então assim, é bem simples, bem claro, vai direto ao ponto e é bem intuitivo. A tipagem é dinâmica e forte. Isso é uma coisa que agrega muito valor aí para os softwares escritos em Python. Não vou entrar em muitos detalhes, mas isso evita vários bugs aí que, por exemplo, a gente acaba cometendo em PHP, JavaScript, por conta da tipagem ser fraca. A tipagem dinâmica já permite aí uma produtividade muito grande, né? A gente não precisa declarar que uma variável é um inteiro, por exemplo. A gente coloca lá A igual a 1 e pronto, ele já identifica que se 1 é inteiro, então a variável A é um inteiro, e por aí vai. Bom, por que Python? Então, por que vocês deveriam aprender Python, né? Essa é uma linguagem introdutória, eu estou aqui tentando chamar vocês para tentarem aprender aí essa linguagem. Bom, primeiro porque é fácil de aprender, vocês já conseguem sair aí fazendo alguma coisa em poucos minutos, só instalar lá o Python e tudo mais. Segundo, que é uma linguagem poderosa, apesar de simples, ela é muito poderosa, tem bibliotecas que fazem tudo quanto é tipo de coisa, desde shell script, a visão computacional, robótica e por aí vai, né? Com isso você ganha alta produtividade. Então, se você tem que entregar lá um software para o seu cliente, você vai demorar menos tempo para conseguir desenvolver aquele software se você fizer em Python, comparado com outras linguagens, tá? Ela tem estruturas de dados de alto nível, então, por exemplo, você não vai ter que ficar percorrendo um vetor de caracteres para poder fazer uma string, igual a gente vê aí em C, né, a galera fazendo. Não, você põe lá que a string abre aspas, fecha aspas, já consegue ali fazer uma busca na string bem fácil, sem precisar fazer for, percorrer a string inteira. Então já tem bastante coisa pronta, e as estruturas de dados que são usadas são de alto nível. E uma coisa legal que é um pouco curioso, eu até achei estranho no começo, falei, pô, mas por que Python é assim, né? Isso aí é uma coisa estranha, é que os blocos de código são delimitados por indentação. O que é isso? Bom, vou abrir a codebox aqui, deem uma olhada aí no código que eu vou digitar, por favor. Então eu tenho aqui, por exemplo, um código em C, né? Que a sintaxe é mais ou menos a mesma em JavaScript e tal. Então, por exemplo, eu abro lá if, coloco uma expressão, né? E aí, se essa expressão for verdadeira, a linguagem vai cair ali dentro daquele bloco que abre na chave, né? E acaba no fechamento da chave. E vai executar esse comando 1 e comando 2. Isso seria, por exemplo, em C. Tá? Em Python, como é que ficaria? If, expressão, 2 pontos. Comando 1, comando 2. Não preciso abrir, não preciso fechar chaves, tá? Tá todo mundo conseguindo ver o codebox aí?
Sim? Beleza. É muito estranho, né? Bom, vamos colocar um else aqui então, para vocês verem. Comando 3, comando 4. Bom, primeiro que não precisa de ponto e vírgula, que é uma chatice. Epa, sem querer, gostei. Comando 4. Então como é que ficaria o else? Else, comando 3, comando 4. Percebam o seguinte, tudo que está dentro do if fica mais para a direita, né? Então no caso ali eu dei 4 espaços ali, né? E ele já entende que então tudo que está ali mais para a direita vai estar dentro daquele if. Ah, se eu quero outro if, põe mais para a direita ainda. Então if expressão 2, por exemplo, comando 5, comando 6, tá? E então comandos 5 e 6 estão dentro desse if expressão 2, comando 3 e 4 estão dentro do else, comando 1 e 2 estão dentro do if expressão, tá? Isso daí pode parecer estranho a princípio, pode parecer chato, mas quem já programa há um tempo aí sabe que uma boa prática de programação, né, uma boa prática de desenvolvimento de software é tentar deixar o código legível, né? E uma das coisas que a gente usa é a indentação para isso. O Python é legal porque ele te obriga a fazer isso. Então, provavelmente a galera que já programa há mais tempo aí já deve ter visto vários one-liners aí, né, em Shell, em PHP, em C, que com uma linha de código que tem mais de 1000 caracteres, né, mais de 1000 colunas lá, o cara faz uma parada. Em Python não dá para fazer isso, né? Então isso é legal, porque o cara te obriga a fazer um código legível. Então no mínimo todo código em Python que você pegar vai ser um código legível. Isso é muito, muito bom, tá? Aqui eu não coloquei, mas por exemplo, se eu quisesse fazer um else if aqui, eu poderia colocar elif expressão 3 e aqui um outro comando, comando 7, por exemplo, tá? Esse elif ali seria o else if do Python, beleza? Então o fato dos blocos de código serem delimitados por indentação é uma coisa muito boa. Acreditem em mim, eu achei estranho também no começo, ficava com raiva de toda hora ter que ficar dando tab e tal, mas se vocês forem parar para pensar, atualmente qualquer editor de texto já faz isso, tá? Faz isso automaticamente para você. Então você põe lá if expressão 2 pontos, quando você dá enter ele já vai colocar uma indentação ali para você, né? E se o seu editor de texto não faz isso, desculpe, mas você precisa trocar de editor de texto para poder programar. Então, indentação não é um problema, realmente eu acho que é uma solução. Beleza, vamos continuar aqui nos slides então. Então eu já falei de algumas coisas, aí alguém perguntou aí, pô, mas ela é só usada na Google? Não, na verdade, o YouTube, por exemplo, que agora é da Google, mas que antes não era, é todo escrito em Python, tá? Para quem não sabe, o YouTube é o segundo maior site de buscas do mundo. A Google, obviamente, é a primeira, o YouTube é o segundo, e mesmo as concorrentes diretas da Google, Yahoo, aquele MSN Search lá e tal, Bing, né, eles são menores que o YouTube em termos de visitação. Então a gente tem aí um segundo maior site de busca do mundo, é todo escrito em Python. O Google usa, eu comentei da Google App Engine, que hospeda as aplicações web gratuitamente em Python, e dá para rodar Django, dá para rodar Web2Py, dá para rodar vários frameworks lá. A NASA usa Python para várias coisas, tem muitos sites governamentais também que são escritos em Python. Eu não coloquei muita coisa aí, mas por exemplo, todos os sites, a maioria dos portais do governo brasileiro são escritos em Python, está usando um framework chamado Zope em cima do Plone. A Industrial Light and Magic, que é uma ramificação lá da Lucasfilms, que cria os efeitos 3D e tudo mais, usa Python. Então quem conhece aí, por exemplo, o filme Iron Man, a parte de efeitos especiais lá provavelmente foi feito usando Python. A Globo.com, que atualmente é um dos maiores portais de notícia aí da web, sem querer fazer propaganda, mas enfim, é um grande usuário de Python, atualmente não diria 100%, mas praticamente a maior parte aí do código lá, por exemplo, do portal G1 é escrito em Python. Caramba, 160 participantes, que legal. Bom, existem várias outras empresas, se eu ficasse falando aqui, a gente ia ter uma palestra só de empresas que usam Python. Coloquei aqui embaixo também alguns softwares que usam Python. O GIMP, que é um editor de imagens aí, que inclusive foi feito
no começo, né, ele depois que gerou aí o GTK, para quem conhece aí a história mais usa GNU Linux e tudo mais, e o GIMP, que inclusive criou o logotipo da Google, né, a galera criou lá usando o GIMP. Tem muita coisa em Python no GIMP. O core dele não é em Python, né, mas ele tem vários plugins escritos em Python, o que é bem legal. E deixa eu virar aqui um pouco a câmera que fica melhor. Bom, o Blender, que é um software para animação 3D, né, tem bastante coisa feita em Python no Blender, e é impressionante que é um software muito pequeno, ele faz muitas coisas, assim, ele é bem pequenininho, dá para fazer coisas absurdas com ele, filmes em 3D assim, inteiros dá para fazer no Blender. O Ubuntu, né, a Canonical é uma empresa que contrata vários programadores Python aí, e tem muitas coisas no Ubuntu que são feitas em Python. Tem várias coisas no macOS também que são feitas em Python, enfim. Tem vários exemplos aí, mas a ideia aqui não é ficar só falando de quem usa, é mostrar um pouco mais as aplicações. Bom, beleza. Onde é que então esse negócio roda? Bom, GNU Linux, macOS, qualquer Unix-like aí que você for pegar, FreeBSD, NetBSD roda Python, Windows roda Python, Android roda Python, celulares da série 60 da Nokia rodam Python. Existe um projeto que é o Python on Chip, que a gente consegue rodar Python em alguns microcontroladores. O projeto ele não dá suporte à biblioteca padrão do Python, então é só a sintaxe básica, tá? E por exemplo não roda no Arduino, precisa de muito mais memória, então não é qualquer microcontrolador que roda, tá? Bom, então dá para rodar em vários lugares aí sem problemas. Como instalar? Bom, se você usa GNU Linux e macOS, parabéns, você já tem Python instalado. Costumo dizer que praticamente toda distribuição Linux já tem Python, uma ou outra que não vai ter, mas se não tiver, você baixa um pacote e instala, tranquilo, tá? O macOS já vem por padrão, porque algumas coisas da interface dele são feitas em Python. Para quem usa o Windows, é só baixar lá um instalador em python.org, infelizmente aí. Para quem usa o Windows, eu também recomendo não usar, baixar GNU Linux, software livre. No Android vocês podem instalar o Android Scripting Layer. Scripting Layer, não, eu não lembro agora exatamente o nome, depois eu posso mandar para vocês o link. Mas basicamente é uma camada de scripting para o Android. Então dá para, por exemplo, isso, o Lucas colocou aqui, é o SL4A. Mas o SL4A é um nome antigo, Lucas, eu acho que virou... Ah não, tudo bem, SL4A é o novo nome. Então quem quiser instalar aí no Android, eu vou escrever aqui, vou tentar escrever aqui SL, que é Scripting Layer for 4 Android. Então é só procurar aí SL4A no Google, que vocês vão poder instalar aí uma camada de scripting no Android. E isso daí dá direito não só a Python, mas Python, Ruby, Lua, não lembro se Perl, mas várias linguagens aí que vocês vão poder usar. Alguém pediu aqui para escrever mais para cima. Vou colocar ali mais para cima. SL4A, tá? Procurem isso aí no Google, vocês conseguem instalar o Python aí no Android. Marcelo lembrou aqui muito bem, tem um grupo de Python no Lab de Garagem, então vocês podem entrar lá, quem tiver interesse aí, posta a pergunta lá e tudo mais. Bom, já temos aqui umas 8 dúvidas, vamos lá ver as dúvidas. Qual o melhor, mais fácil sistema operacional para usar Python, Henrique? Cara, eu gosto muito de GNU Linux, assim, como desenvolvedor de software, eu acho que o software livre ajuda muito, tá? Então, e o fato de Linux ser um Unix-like, isso também ajuda bastante na hora de você fazer debug em várias coisas. Então, eu recomendo o GNU Linux. Eu, por exemplo, aqui uso Ubuntu, Debian, tem uma instalação aqui também do Arch Linux. Qualquer distribuição aí que você pegar, você vai conseguir se dar bem com Python e com desenvolvimento de software em geral. Mas obviamente se você não tem Python, se você não tem GNU Linux instalado, você pode usar o Windows sem problemas, que roda tranquilo no Windows também.
E como se determina, aqui o Daniel fez uma pergunta interessante, como se determina o fim de um intervalo ou de uma condição? Daniel, é só voltar à indentação. Então, por exemplo, aqui na Codebox, eu tenho lá, if expressão, dois pontos. Aí tem mais para a direita, comando 1, mais para a direita, comando 2, mais para a direita, if expressão 2, mais para a direita e mais para a direita de novo, comando 5 e depois 6. Eu só acabo o primeiro if, o if expressão, quando eu volto para a mesma coluna desse if. Então, por exemplo, naquele elif expressão 3, eu acabei com o if expressão. Tá? Como no elif expressão 3 eu voltei aí, digamos, 2 níveis de indentação, eu saí do if expressão 2, depois eu saí do if expressão. Tá? Então é só você tirar a indentação da próxima linha, que ele já vai entender que você acabou aquele bloco de código. É mais ou menos, eu vou fazer aqui uma aberração, gente, mas é mais ou menos como se fosse isso daqui, ó. Isso não existe em Python, tá? Pythonistas aí vão me crucificar se virem eu fazendo isso, mas é só para vocês entenderem e ficar um pouco mais explícito aonde começa e onde acaba, tá? Como eu estou indentando ou tirando a indentação nessas linhas ali que eu coloquei, é como se eu tivesse aquelas chaves ali, abrindo e fechando, tá? Não tem ponto e vírgula também, é bem mais simples. Então, acho que já deu para entender, né? Vamos lá agora, voltando às perguntas. Dá para programar Arduino com Python? Bom, o Arduino em si não, mas dá para fazer projeto de integração que eu já vou mostrar. O Orkut também usava Python ou não? Não, o Orkut não usava Python. Só aparece a parte do FAQ do Google que o Orkut usava, mas que qualquer aplicação do Google usa, que é feita em Python. Como rodar script em Python no Linux? Ele já vem com o interpretador padrão ou existem ideias à parte? Então, MacMod, ele já vem com o interpretador instalado. Se tiver Ubuntu aí, você vai ter Python instalado. É só ir lá na linha de comando, rodar Python, espaço e o nome do arquivo que tem lá o seu código fonte. E você consegue rodar, tá? Então, é bem simples assim de fazer isso. Ou você pode usar um hashbang, né, no começo do arquivo você põe lá tralha, exclamação, barra usr, barra bin, barra python, em vez de barra bash, né, usa barra python, e aí põe o arquivo como executável e ele executa direto. Arduino Mega roda Python. Então, aquele Python na chip que eu cheguei a comentar, se eu não me engano, ele roda no meu controlador do Arduino Mega sim, porém com algumas limitações. Python com Windows funciona bem? Funciona, apesar de eu preferir programar no Linux. O elif não tinha que ser indentado na mesma linha do segundo if? Na verdade, depende da lógica, tá? Então, por exemplo, eu poderia depois desse if ali, então deixa eu tirar as chaves aqui agora. Esse elif do jeito que está aqui, percebam que ele está depois de fechar a chave do primeiro if lá de cima, o if expressão, tá? Então ele é um else if que se refere ao primeiro if. Se eu quisesse um else if referente àquele segundo if, expressão 2, eu teria que colocar aqui elif, expressão 4, e aqui colocar, sei lá, comando 8, tá? Então daria para eu ter um elif ali, daria para ter um else e tal, mas como são opcionais eu não coloquei. Então elif expressão 3 está se referindo aí ao if expressão, beleza? Vamos voltar aos slides. Último slide, tá? Agora vamos para a segunda parte então. Publicar, vamos lá. Então vocês estão vendo aí uma screenshot, né? Infelizmente não dá para compartilhar a tela aqui, mas o que eu fiz aí? Eu estou aqui no Linux, aí eu digitei o comando Python, dei Enter, ele abriu um interpretador Python, tá? E aí eu digitei lá, print, olá galera do Lab de Garagem, e aí já dei Enter, ele apareceu lá, olá galera do Lab de Garagem. Então o Python também serve como um interpretador interativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso abrir o interpretador do Python sem passar o meu programa para ele, né? Eu não preciso ter digitado o meu código em nenhum editor de texto, nem ter colocado, né, para salvar lá num arquivo, e eu posso experimentar os comandos ali no próprio interpretador. Isso é muito bom.
Eu sempre tenho lá o interpretador Python aberto enquanto eu estou programando. Então eu fico lá com o editor de texto, com o interpretador, e na hora eu consigo ver o resultado. Tá? Então fica a dica aí, é muito bom para experimentar coisas e para fazer teste. Bom, uma outra opção é utilizar aí o IPython. Então tá aí uma outra screenshot de um terminal e eu digitei lá IPython, dei Enter, ele abriu o interpretador Python, só que esse IPython é o Improved Python, né? Ele tem mais funcionalidades do que o interpretador Python comum. Então, por exemplo, ali onde está in1, deixa eu pegar aqui o marcador, apontador. Então, onde ele está aqui, in1, quer dizer que é a primeira linha de entrada. Eu digitei imaginário igual 5 mais 3j. O que é isso? Eu estou criando uma variável chamada imaginário, tá? E o valor que ela está recebendo é 5 mais 3j. Pô, Álvaro, mas que valor é esse? É um valor imaginário, é um número complexo. Tá? Então o Python já tem suporte por padrão para números complexos, para vocês terem ideia de quão alto nível ele é. Então você quer multiplicar, por exemplo, um número complexo, elevar ao cubo, fazer o que quiser, beleza, sai digitando que ele faz, tranquilo, sem quebrar cabeça, sem precisar lembrar o que é lá o argumento, né, e tudo mais, ele já faz para você. E aí, por exemplo, dentro aqui do IPython, eu digitei imaginário ponto e dei um tab. Aí ele apareceu várias coisas ali que não deu para mostrar tudo aqui nessa imagem, tá? Mas o que são essas coisinhas aí? Bom, essas coisinhas aqui são os atributos e métodos do objeto imaginário, tá? O Python, ele é uma linguagem orientada a objetos, então toda variável que a gente cria, ela é um objeto, por definição, tá? E todo objeto tem lá os seus atributos e métodos, né? Então eu posso, por exemplo, desse meu objeto lá imaginário, eu posso pegar só a parte real dele, eu posso pegar só a parte imaginária dele, eu posso chamar um método que vai calcular, por exemplo, o módulo dele, né? Eu não vou precisar lembrar lá que é o 1 ao quadrado mais o outro ao quadrado, tira a raiz de tudo. Então ele já vem com isso tudo pronto, e o IPython autocompleta pra gente. Então eu digito lá imaginário ponto do tab, ele já completa para mim ali, mostra as opções. Aí, por exemplo, se eu comecei a digitar lá um método do tab, ele completa para mim a palavra e por aí vai. Tá? Então é muito produtivo, e isso é bem legal porque a gente consegue ter uma coisa assim de bem alto nível aí. O IPython é uma aplicação à parte, tá? Então para instalar, por exemplo, no Ubuntu, é só dar um apt-get install IPython. Aliás, apt-get não, apt-study, tá? Usem o apt-study que ele é um pouco melhor que o apt-get, é mais novo, o apt-get já foi aposentado. Então, para instalar aqui o IPython no Ubuntu, sudo apt-study install IPython. Se não tiver apt-study, por padrão no Ubuntu não vem, sudo apt-get install apt-study, e por favor, deixem de usar o apt-get. Bom, vamos às dúvidas aqui. Como está o mercado de trabalho, média salarial? Yuri, a média vai depender, cara, da empresa, da área que você tiver, né, da cidade, vai depender de um monte de coisa, então não posso te falar muita coisa aqui, mas, cara, o mercado, assim, é o que eu te falei, a Google usa, a Globo.com usa, tem várias empresas grandes usando, então tá bem aquecido, cara. Tem aqui o Lineker Souza, iOS seria... eu acho que roda Python no iOS, eu não lembro, depois eu posso pesquisar. Consigo... PJ aqui perguntando se ele consegue interface gráfica de boa qualidade com barra, menu. Sim, dá para você usar GTK com Python, dá para você usar Qt com Python, dá para você usar WX Widgets, dá para você usar a interface padrão, por exemplo, do Windows, do macOS, dá para fazer bastante coisa legal em termos de interface gráfica, sim. O Nathan, não sei a pronúncia aqui, está perguntando qual IDE eu indico. Bom, eu não uso IDE, eu uso apenas o editor de texto, que é o VI, tá? Então, de vez em quando eu uso o Gedit, que é um editor de texto que vem no GNOME, mas eu geralmente não uso IDE. E, obviamente, fico lá com o IPython aberto do lado ali no terminal. Então, já melhores IDEs eu acho que não tem assim muito. Tem algumas, mas eu particularmente prefiro um editor de texto simples mesmo.
Jorge está perguntando se dá para desenvolver para web. Dá. Existem vários frameworks para desenvolvimento web, Jorge. Eu vou colocar aqui no Codebox o nome de alguns. Tem o Zope, por exemplo, que faz uma dupla aí com o Plone. Tá? O Zope é muito usado no governo. Tem o Django, que é bastante usado. O Django, por exemplo, é usado na Globo.com. Toda a plataforma de publicação do G1 é feita em Django. Tem o Web2Py também, que é um framework um pouco menor. Tem algumas vantagens e desvantagens. Tem o Flask, tem o Bottle. Framework para desenvolvimento web em Python é o que não falta. Talvez seja a linguagem que mais tem framework para desenvolvimento web. Tá? Então fiquem à vontade para procurar aí, que vocês vão achar um monte e aí vocês escolham o que acharem melhor. Mas banco de dados dá para trabalhar com, sei lá, só o Web2Py eu lembro que tem suporte a 10 sistemas de banco de dados: SQLite, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Informix, Firebird, Google, o banco de dados o Bigtable, né, que é lá do Google App Engine, mais alguns outros que eu não lembro. Então assim, banco de dados não é problema. Oracle, dá para trabalhar com Oracle também. Então não é problema, e existem já camadas de abstração, né, ORMs, que fazem o relacionamento lá da tabela, jogam isso tudo para objeto, tanto no Django, no Web2Py, no Zope, isso aí tudo já existem aí, essas bibliotecas de alto nível que dá para trabalhar com banco de dados. Sintaxe do Aptitude. Cristina, sudo aptitude install IPython. Mas para criar interface com usuários é simples? Sim, dá para você criar o código na mão, né, de criar os botões e tal, ou tem alguns softwares, por exemplo o Glade, que dá para você desenhar as interfaces e depois ele gera o código Python para executar e ter aquela janela lá. Como funcionam os frameworks para desenvolvimento web? O que eles fazem exatamente para passar o Python para a web? Bom, eles têm integração com algum servidor web, né, ou eles propriamente rodam um servidor web, tá? E aí basicamente então você faz a integração aí, e esses frameworks têm várias bibliotecas que fazem, por exemplo, aí, uma camada lá de model, né, uma camada de view, uma camada de controllers. Então você tem aí em geral o modelo MVC implementado, né, cada um implementa de uma forma, tem lá roteamento de URL e tudo mais, e aí com isso você tem o Python na web. Bom, para desenvolver para web, Jonathan, eu acho melhor você não ir para o Python puro, porque você vai ter muito trabalho, como qualquer outra linguagem que não foi feita assim diretamente para web, né? Ou até, por exemplo, o PHP, que foi feita direto para web, mas dá trabalho, né? Eu acho melhor você já pegar um framework. Sim, Kim roda no PostgreSQL, tem integração sim. Existe alguma semelhança com Python e Java usado para aplicações de Android? Marcos, eu não conheço especificamente muito assim sobre aplicação em Java para Android, tá? Mas em Python dá para fazer coisas muito simples. Tem um módulo lá chamado Android, que você dá um import nele e você já sai usando as coisas do Android. Obviamente muito do código do Android é feito em Java, né? Então o Python conversa aí com Java nesse meio de campo aí. Cadê o exemplo de Arduino com Python? Calma, já vou falar. Só avisando que é possível ter os recursos de autocompletar, etc. do IPython no shell padrão do Python. Sim, Magnum dá para ter. Na verdade, o que o IPython faz é só configurar isso por padrão, tá? Como funcionam as bibliotecas no Python? É parecido com o C? Pablo, é bem mais fácil que no C. Você dá lá import e o nome da biblioteca e já sai usando. O mesmo programa pode ser compilado para o Windows e Linux sem alteração no código? Na verdade, Léo, ele não precisa nem ser compilado, tá? Você pode sim rodar o mesmo software, o mesmo código fonte no Linux, no Windows, no macOS, sem precisar mudar o código. Obviamente, se o seu código usa coisas específicas do Linux, por exemplo, ele só vai rodar em Linux. Mas se usa lá os módulos padrão do Python e bibliotecas que são multiplataforma, ele vai rodar perfeitamente. Beleza, deixa eu voltar aqui então para os slides, que nosso tempo já está esgotando. Marcelo, até que horas que a gente vai? Que a gente começou atrasado. Eu não lembro que horas efetivamente eu comecei os meus slides. Só para eu saber aí. 9h30? Beleza, então a gente tem mais 20 minutos. Eu acho que eu vou dar uma pincelada aqui de Python com Arduino, e eu acho que dá para fazer uma palestra, um webinar só de Python com Arduino. Tem bastante coisa que dá para falar. Bom, vamos lá. Então tem um slide aqui só falando para vocês
dos tipos básicos, né, que tem em Python. Existem muito mais que esses daí, tá? Mas, por exemplo, se eu quero declarar um número inteiro, eu digito lá, A recebe 42. Então ele já vai saber que a variável, que o objeto A é um inteiro. Né? Se eu quero um ponto flutuante, é só colocar lá, por exemplo, 3.14. Se eu quero um número complexo, igual eu fiz lá, 1.5 mais 5.3j. Ele já vai jogar direto. Se eu quero uma string, eu posso colocar entre aspas, simples, entre aspas duplas, entre 3 aspas, se eu for usar uma string, por exemplo, de mais de uma linha, né, isso facilita bastante. A gente tem tuplas, a gente tem listas também. Basicamente uma lista é parecido como um vetor, só que os objetos, né, que estão lá dentro da lista, por exemplo, em C, né, se eu crio lá um vetor de caracteres, cada elemento lá dentro do vetor tem que ser um caractere. Né? Em Python, a lista é como se fosse um vetor, mas os elementos são quaisquer. Então, por exemplo, eu crio uma lista, eu posso adicionar na lista. Deixa eu colocar aqui o apontador. Eu posso adicionar, por exemplo, um inteiro, um float, né, um número de ponto flutuante, uma string. Eu tenho aqui, por exemplo, na quarta posição da lista, uma outra lista, e aí dentro dessa outra lista eu tenho um inteiro e uma string. Tá? Então, uma lista eu posso ter qualquer coisa dentro. E uma tupla é uma lista, igualzinho, só que ela é mais rápida porque ela é imutável. Então, uma vez que você cria uma tupla, ela não muda mais. E tem também os dicionários, para quem entende Java, aí seriam os hashes, não, os maps, desculpa. Dicionários são basicamente hash tables, né, tabelas de dispersão. Eu tenho lá uma chave e um valor. Tá? Seriam como os arrays em PHP, para quem conhece PHP aí. Tá? Uma lista não é imutável, uma lista é mutável, dá para você adicionar elemento, trocar elemento, deletar elemento, fazer pop, fazer push. Uma tupla não, ela é imutável, assim como as strings também são imutáveis. Tá? Deixa eu colocar aqui um exemplo no Codebox. Eu vou executar. Deixa eu tirar aqui o apontador. Eu vou executar rapidamente aqui no meu terminal aqui. Quem tiver com o terminal aberto aí pode executar também. Tá? Então eu vou criar aqui uma lista no meu terminal, em que eu vou, por exemplo, colocar aqui 4 elementos. Não, 5 elementos, vai. Então, beleza. Então, com esse comando que eu vou colar aqui agora no Codebox, eu estou criando uma lista. E essa lista tem 5 elementos. 3 desses elementos são números inteiros e 2 são strings. Tá? Tanto faz aspa dupla ou aspa simples. Tem um negócio legal que é chamado de slice, que eu posso pegar uma parte da lista. Então, digamos que, por exemplo, eu quero pegar, sei lá, do segundo ao quarto elemento da lista. Né? Então, é só eu passar entre colchetes, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, se eu digitar print L0, ele vai me retornar. Vou digitar aqui para colar o retorno ali para vocês. Então eu estou no meu IPython aqui aberto, eu digitei lá print L, acabei colocando L1, tá? Então print L1, ele retornou 3. L1 é o segundo elemento da lista, a lista começa a contar do 0, né? Beleza. Agora, se eu quero pegar do segundo ao quarto elemento da lista, eu posso fazer o que a gente chama de slice. Então eu pego, por exemplo, em vez de passar só ali 1, eu passo 1, 2 pontos, 4. E aí o Python me retorna uma nova lista, só com aqueles elementos, né, só com aquela fatia da lista que eu quero. Então ele me retornou ali 3, 4 e LDG. Tá? Ele está pegando do segundo ao quarto elemento da lista. Isso então eu não preciso percorrer a lista, fazer um for, fazer um monte de coisa. Tá? Fez isso, ele já faz pra gente, já retorna ali tranquilo. Isso serve para tupla também, isso serve para string. Quero pegar os últimos 3 caracteres da string. Então eu tenho lá, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, criar uma string. Então eu tenho lá uma string que o nome dela é vírus. E aí a string é nome do vírus.exe. Eu quero pegar lá a extensão do vírus, né, que é o exe. Como é que eu faço? Bom, eu pego então os últimos 3 caracteres. Né? Álvaro, como é que eu faço isso então? Bom, eu tenho que pegar
antepenúltimo caractere, né? O último é um E, o penúltimo é um X, o antepenúltimo é o E. Então eu tenho que pegar do antepenúltimo até o final. Como é que eu faço isso então? É só eu imprimir um slice, que é o que eu colei ali agora, né? E aí, olha só o que eu estou falando. -3, 2 pontos, e aí já fecha colchetes ali. O que é isso? -3 quer dizer que é o terceiro caractere, só que começando a contar ao contrário. Tá? Então, eu peguei o último, penúltimo, antepenúltimo, com esse -3. E o 2 pontos já me leva até o final. Tá? Se eu não colocar nada, ele entende que é o final da string. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar print, vírus, 5, 2 pontos, ele vai imprimir do sexto caractere, tá, até o final daquela string. Isso funciona também para o começo da string. Tá? Então, por exemplo, se eu quero imprimir do começo até o 10º caractere, eu coloco lá print vírus, abre colchetes, 2 pontos, 10. Tá? E aí ele vai imprimir ali para mim só até o 10º, mas começando do começo. Então eu posso omitir tanto o começo quanto o fim. Tá? Vocês viram aí esse exemplo? Beleza. Bom, eu posso usar, por exemplo, métodos dessa string, né? Como eu falei, todo objeto, toda variável em Python é um objeto. E os objetos têm métodos e atributos, né? Então, por exemplo, tem um método chamado split, que ele quebra a string, né? Então, digamos que, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, bom, eu tenho esse nome aí, mas digamos que algumas extensões de arquivo não terminam com 3 caracteres, né? Então, aquele código ali, print vírus -3, 2 pontos, não vai funcionar. Por exemplo, um arquivo em Python, a gente costuma colocar a extensão .py, são 2 caracteres só. Então, na verdade, eu tenho que pegar tudo que vem depois do ponto, para poder pegar a extensão do cara. Então, usar aquele slice -3, 2 pontos até o final não é uma boa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa função split. Então, eu passo para essa função o caractere em que eu quero que ela divida a minha string. Então, aqui, por exemplo, se eu imprimir vírus.split e passar entre parênteses lá como parâmetro para essa função o ponto, ele vai me retornar uma lista, e essa lista, os elementos dela vão ser o que vem antes e o que vem depois do ponto. Tá? Ah, Álvaro, mas pô, e se, por exemplo, eu tiver lá um novo vírus que o nome dele tem lá vários pontos, né? Então, nome.do.vírus.exe. E aí, como é que vai ficar isso então? Bom, já vou mostrar para vocês aqui, e vocês podem fazer aí, quem já tiver com o Python aí. Então, eu vou colar aqui agora esse novo split aí, tá? Do ponto ali, tá? Então, opa, eu não coloquei aqui a definição da variável. Deixa eu colocar aqui. Então, eu criei lá uma nova variável, que é novo vírus, e aí é uma string, que é nome.do.vírus.exe. E aí, quando eu dou o split, ele me retorna lá uma lista com 4 elementos. Né? Para eu pegar agora a extensão, é só pegar o último elemento da lista. Né? O último elemento da lista é o que? É o elemento -1, né? Que é começando lá de trás. Então basta eu mandar ele imprimir novo vírus.split, ponto, colchetes -1, que ele vai me retornar lá o exe. Né? E aí, obviamente, se eu tiver aqui, por exemplo, uma outra extensão, né? Sei lá, ponto PL, ele vai pegar só direitinho lá o PL, não vai pegar os 3 últimos caracteres como antes, tá? Não que Perl seja um vírus, né? Mas seria mais interessante ter colocado PHP, né? Igual saiu lá no jornal lá. Beleza, vamos para as perguntas. Ouvi muita gente falando de Python para scrapping. Tem algum exemplo para hoje? Edmilton, infelizmente não tenho para hoje já pronto. Os slides não contemplam isso, mas se você quiser pode mandar um e-mail que depois eu te mando material sobre isso. Dá para usar threads no Python no Android? Eu acredito que sim, Dinarte. Não lembro agora de cabeça, mas eu acredito que sim. Na biblioteca padrão do Python tem módulo para subprocess, para threading e tudo mais. Se a diferença da tupla para a lista é que a lista é mutável, para que serve a tupla se a lista faz mais que ela? A tupla ela é mais rápida.
Então, para você acessar, como ela não tem vários métodos que a lista tem para você dar o append, tirar e tudo mais, né, fazer pop, push, então dá para você ir adicionando muito, adicionar velocidade, né, no seu software. E tem coisas que você não quer mudar, né? Você declara, por exemplo, uma constante. Se você declarar uma constante, então você pode usar uma tupla para isso que ela não muda, então ela vai ser mais rápido. Quando usar lista tupla, eu já acabei de falar. Isso seria ponteiro? Tomás, não exatamente, tá? As listas em Python, elas são sim um ponteiro, na verdade, para o lugar lá da memória e tal. Porém, o que acontece? Quando você faz um slice de uma lista, o Python gera uma nova lista e te devolve essa nova lista, tá? Então é um ponteiro para a nova lista. Então ele fica com as duas listas na memória. Tem algum tipo de garbage collector ou tem que gerenciar na mão como é no C? Josélio, não precisa pensar em gerenciar memória. Tem um garbage collector que faz tudo para você. Deixou de usar uma variável, ele já vai lá, recolhe, tranquilo. O que é esse in que está aparecendo aí? Tá, esse in e o n é do meu IPython. Lembra que eu mostrei lá que eu estava usando o IPython? Então, esse in que eu é um input, né, uma linha que eu estou digitando aqui no meu shell, tá? E o número que está aparecendo ali dentro é o número da linha do comando que eu executei, né? Então, se eu executei 10 comandos, vai estar aparecendo ali em 10. Vamos lá. var -5. Deixa eu dar um print aqui e colar a resposta para todo mundo ver aí. Tá. Mac and Mod, vou colar aqui então na Codebox exatamente o que você perguntou aqui, tá? Então eu estou pegando do primeiro caractere, né, do começo, eu estou omitindo ali antes dos 2 pontos, e estou indo até o -5. O que é o -5? É o quinto caractere da direita para a esquerda. Então sim, procede, dá para fazer isso, tá? Ele consegue quebrar isso aí tranquilo. Dá para importar um testner de uma lista? Dá sim, Edu. Na verdade, em Python, Python é uma linguagem tão intuitiva, mas tão intuitiva, que se eu quero, por exemplo, abrir um arquivo, como é que eu faço para abrir um arquivo, por exemplo, em Java? Você tem que fazer um monte de coisa. Em Python, para abrir um arquivo, eu digito open. É só isso. Então, eu tenho lá, arquivo, por exemplo, é igual a open, o nome lá do meu arquivo.txt e põe o R lá que é de leitura. Se for só leitura, não for escrita, eu posso até omitir que ele já entende que é para leitura. E se eu falar for linha em arquivo print linha, ele vai imprimir linha a linha do arquivo. É isso daí que eu faço para ler as linhas de um arquivo texto em Python. Qual biblioteca você usa para administrar a rede? Eduardo, tem o Scap, tem o Fabric, tem várias. Me manda um e-mail depois que eu te mando uma lista que eu não vou entrar em detalhes nisso aqui. Beleza? Bom, então vamos voltar lá para os slides. Que ainda tem bastante coisa para falar e daqui a pouco o Marcelo está me expulsando aí. Então, rapaz, os slides saíram errados aqui, não saiu com tab. Mas eu já falei disso, né? Nada de parênteses, nada de chaves, então não tem problema. Desculpem aí pelo slide mal feito. Acabei não reparando que não saiu com tab ali. Tá. Aqui mesma coisa, não saiu com o tab, mas eu vou colocar aqui no Codebox que fica melhor. Já tem até um exemplo aqui. Tá? Em Python a gente tem uma coisa chamada iterators, tá? Iterables, que são objetos que são iteráveis. O que é isso? Eu consigo fazer uma iteração, né, num for, por exemplo, com eles. Então, um arquivo, por exemplo, quando eu abro lá com open, ele é um iterable. A gente consegue iterar sobre ele. Então, quando eu faço for linha em arquivo, a cada iteração desse for, ele me retorna alguma coisa. No caso de um arquivo, ele me retorna uma linha. Tá? Eu poderia, por exemplo, criar um objeto em Python, um objeto carro, que quando eu for iterar sobre esse objeto, ele me retorna, sei lá, uma peça do carro. Tá? Então dá pra gente criar isso também nas classes lá, para quem entende aí de orientação a objetos. Tá? Então, enfim, dá para fazer muita coisa fácil. O for do Python é muito legal, né? Porque esse for iterativo, então você não tem que ficar, por exemplo, fazendo i de 0 a 100, não. Você faz uma iteração em cima, por exemplo, de uma lista, né? E você consegue pegar todos os valores da lista. Vamos colocar aqui um exemplo do for, né? Eu tenho lá então aquela minha string novo vírus, né? Beleza. Tem ali, mostrei para vocês, print novo vírus. For
caractere em novo vírus. Eu vou dar aqui um print caractere. Então, quando eu executar aqui esse código, olhem lá, dentro do for eu tenho um print, tá? O for, o que ele faz? Ele itera, né? Então eu estou criando uma variável chamada caractere e ela recebe o resultado de uma iteração desse meu objeto novo vírus. Como o novo vírus é uma string, o Python, por padrão, quando você itera sobre uma string, ele te retorna um caractere daquela string, um de cada vez, tá? Então eu estou dando print caractere e ele imprime um caractere por vez ali, tá? Então, enfim, dá para fazer bastante coisa aí. Galera, eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando aqui no chat, mas não dá para eu ficar acompanhando tudo, tá? Estão perguntando sobre socket e tal. Faz a pergunta ali no PIR, por favor, que aí eu respondo direitinho, senão fica difícil acompanhar, beleza? Então esse for é um for iterativo, dá para a gente fazer ele iterar sobre vários objetos. E, por exemplo, se eu tenho uma lista, né, novamente imprimindo aquela nossa lista L, eu vou mostrar aqui para vocês de novo o for, só que agora usando uma lista. Então, em vez de estar iterando na string, eu estou iterando na lista. Então tem lá, ó, for elemento in L. Primeiro eu vou mostrar aqui a lista L. O que é a lista L que a gente tem lá? A lista L, ela tem lá 5 elementos, 1, 3, 4, LDG e Arduino, né? Então quando eu itero sobre essa lista, cada iteração do for pega um elemento dela. Então eu dou um print no 1, depois no 3, depois no 4, depois no LDG, depois no Arduino. Então eu não preciso saber qual é o tamanho da lista, fazer um i variar de 0 até n-1 e por aí vai. Então dá para eu iterar direto, é uma coisa muito mais simples, né? É uma coisa muito mais legível, né? Para cada elemento na lista, né? Elemento em L, eu pego lá o elemento. Então fica uma coisa muito mais natural, tá? Bom, voltando lá aos slides. Cadê aqui? Tá demorando para abrir. Eu coloquei algumas imagens grandes, então talvez seja por isso que esteja demorando um pouco. Aqui ainda não apareceu. Apareceu para alguém o slide? Ou não? Não? Tá, deixa eu pular para o próximo aqui. Opa! Então agora é a parte de Arduino. Eu acho que ele comeu um slide aqui. Deixa eu abrir nos meus slides que eu tenho aqui. Que eu acho que ele acabou comendo aqui um slidezinho que eu ia falar de uma outra coisa importante. Tá. O que eu ia falar que ele não incluiu... Deixa eu tentar voltar aqui, que essa parte é importante. São justamente as baterias incluídas, né? São os módulos que já vêm por padrão no Python. Mas infelizmente não deu para mostrar aí, mas tem um módulo para trabalhar melhor com string, tem módulo para acessar o sistema operacional, tem módulo para fazer compactação, tem módulo para você fazer request HTTP, tem módulo para você conectar no servidor IMAP, né, no servidor de e-mail, tem módulo para você enviar e-mail com SMTP, e é tudo bem simples de fazer, tá? Então, por exemplo, se eu quero buscar uma página na web, eu pego aqui. Eu vou digitar aqui o código para vocês verem como é simples, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar lá a página do curso de Arduino, né? Então eu quero fazer um request HTTP, fazer um get lá na index do curso de Arduino, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu já fiz aqui o código no meu terminal, já baixou aqui. Primeiro eu vou incluir o módulo urllib, né, que é um dos módulos desse daí que eu comentei que vem na biblioteca padrão, tá? Então aqui no Codebox vocês podem ver que eu estou lá, import urllib. Depois eu falo que página é urllib.urlopen cursoarduino.com.br. Pô, o que é isso? Bom, eu estou pegando lá a biblioteca urllib e estou abrindo uma URL, urlopen. Simples assim, tá? Quando eu der um print página.read, o que ele faz? Ele lê aquela página, tá? Então esse página é como se fosse um arquivo, ele trata como se fosse um arquivo, né? E aí ele já começa a mostrar lá, eu não vou colar tudo aqui obviamente, mas já começa a mostrar lá
o conteúdo ali da página, tá? Então eu não preciso saber os parâmetros do HTTP, não preciso saber TCP, IP, nada, já vai direto ao ponto, tá? Bem simples, com 3 linhas eu já faço um request, beleza? Vamos voltar aqui então para os slides. Nessas baterias incluídas a gente tem também coisas para trabalhar com threading, logging, XML, XML-RPC, para fazer teste, né, unit test para trabalhar com TDD, dá para usar doc test para documentar as coisas, dá para fazer um monte de coisa. Tá, alguém está pedindo para voltar aqui o código. Então o código é basicamente esse aí: import url lib, página url open cursoarduino.com.br, print página.read, ele já vai jogar lá. Deixa eu responder aqui as perguntas. Meu tempo já acabou, o Marcelo já deve estar aí de cara feia. Qual biblioteca eu uso em C++ para chamar script em Python? Você pode chamar direto, né, se o script for executável, Bruno, você chama dessa forma que você falou, ou então você chama Python, né, que é o comando, o nome do interpretador, espaço script.py, tá? Marcos, qual pacote do Debian eu preciso ter para gerar o executável do meu script em Python? Marcos, eu não lembro de cabeça agora o nome do pacote do Debian, me manda um e-mail que eu te mando isso direitinho, tá? E você gera o pacote lá direitinho. Felipe, é sempre necessário um interpretador? Sim. De certa forma você vai sempre precisar do interpretador. Você pode criar um executável que já tem um interpretador dentro e lá tem então o seu script junto. Quando você executar o executável, ele chama o interpretador e chama o seu script, tá? Mas sempre você vai precisar do interpretador, mas dá para juntar isso tudo de forma que facilite para o usuário. Falar da PySerial, vou entrar agora nisso, tá? Você mostrou o for iterativo. Tem como pegar o índice dentro da iteração? Tem sim, Mitsu. Dá para a gente usar uma função chamada enumerate, que faz exatamente isso. Eu não vou mostrar exemplo agora, porque o meu tempo já está se esgotando, mas dá para fazer. Qualquer coisa me manda e-mail que eu te mostro. Esses módulos são as bibliotecas? Sim, são as bibliotecas. Como sabemos quais baterias estão instaladas? Dá para você verificar, dá para você tentar importar um módulo e qualquer coisa, qualquer problema que você tiver, ele vai gerar uma exceção e você não vai conseguir, então você consegue fazer isso. E dá para você também caminhar no diretório de bibliotecas instaladas através de um módulo lá para você pesquisar, né, arquivos e diretórios e ver direitinho quais estão instalados. Dá para enviar request post, get fácil? Dá, como eu enviei aqui o get, dá para enviar post também tranquilo. Arduino mais Python, vou entrar agora. Exemplo de conexão com banco. Freina, não vai dar para eu mostrar isso agora, na verdade nem tinha nos slides, tá? Mas o Python já vem, por exemplo, com suporte para SQLite, tá? Então dá para você já usar SQLite sem precisar instalar mais nada além do Python. Felipe, acho que você poderia dar outro webinar só sobre Python mais Arduino. Pois eu vou precisar fazer isso. Infelizmente eu pensei aí que não fossem ter tantas dúvidas, tantos participantes. Então acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que deixar para outro webinar para falar de aplicações em Python com Arduino. E eu tenho várias fotos, vários projetos que eu fiz aqui. Então dá para fazer. Pablo, como funciona Python na programação de jogos? Tem várias bibliotecas prontas que já fazem lá o esquema de sprite, tudo para você, bem alto nível. Procura pela Pygame, PYGAME, que você vai ter uma noção de como fazer facilmente jogos em 2D, tá? Para quem quiser se aprofundar na linguagem, que você recomenda? Débora, você pode fazer um curso, você pode ler o tutorial oficial do Python. Eu vou colocar aqui a URL que eu acabei não colocando nos slides, docs.python.org/tutorial. Se você entrar nessa URL aí, você tem um tutorial do Python que ensina toda a sintaxe básica, todos os módulos e tudo mais, tá? Bom, Marcelo está reclamando aí que o nosso tempo acabou. Eu só vou então falar rapidamente aqui que dá assim para rolar Python e Arduino, e isso a gente faz através de uma biblioteca chamada PySerial, tá? E dá pra gente usar o protocolo Firmata também, beleza? Marcelo, eu sei como é que é, eu falo demais, cara, meu problema é esse. Mas vamos lá, eu então não vou mostrar aqui para vocês os projetos que eu fiz usando Python com PySerial, tá? Eu vou deixar isso para uma próxima webinar, mas tem coisa bem legal, assim, dá para, por exemplo, você
igual eu fiz lá, acender uma lâmpada pelo Twitter, ou uma cafeteira pelo Twitter. Dá para fazer projeto integrando Bluetooth, dá para fazer um monte de coisa legal, tá? Eu vou tentar aqui pular direto então para o slide 33. Não existe slide 33, tá? Quantos slides existem aqui? Deixa eu ver aqui. Sei lá, 25? Não existe 25, 20. É que eu dividi em 2. Tá. Pulei direitinho para o slide certo. Então, onde aprender Python? Eu recomendo fortemente que vocês entrem nesse site, python.org.br, tá? Esse site é o site da Associação Python Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos que tenta juntar e promover o Python no Brasil. Lá vocês vão ver o link para uma lista chamada Python Brasil, que a galera tira dúvidas sobre Python. Porém, eu recomendo fortemente vocês procurarem listas locais. Então, por exemplo, quem mora no Rio, no estado do Rio, procura lá a lista Python Rio. Quem mora em Pernambuco, procura lá o PUG-PE, que é o Python User Group de Pernambuco, e por aí vai. Tá? Quem mora em São Paulo, procura o Guru SP, Grupy SP, que é o Grupo de Usuários Python de São Paulo, e por aí vai. Tá? Recomendo também vocês a participarem de eventos, e aqui eu cito um evento que foi criado no Rio, que é a Python Campus. Quem tiver interesse aí, pode acessar pythoncampus.org. A Python Campus é um evento itinerante que a galera do Rio pega, leva um monte de palestrantes para a universidade e vai lá falar de Python, software livre e metodologias ágeis para os alunos de graça. Tá? Então, se tiverem interesse aí, a única coisa que a gente pede é para pagar aí a gasolina da galera, para a galera poder ir até o local. Quem tiver interesse pode entrar lá e requisitar aí uma Python Campus que a gente tenta organizar. Quem tiver interesse em Python para web, eu recomendo aí o curso do Henrique Basso, que é o welcometothedjango.com.br. Tá, o Django é um framework para desenvolvimento web muito utilizado, como eu falei, utilizado até na Globo.com. Tem o curso de Web2Py também do Bruno César Rocha, que vocês podem procurar aí, curso de Python ou curso de Web2Py no Google, vocês vão achar. Acabei não colocando aqui. Tá? Tem um canal também no IRC, que é o Python BR. Vocês podem entrar aí no IRC, sempre tem alguém lá. Tá? Se vocês ficarem interessados em aprender mais Python com Arduino, preencham lá a pesquisa do curso de Arduino, que eu estou para montar agora alguns módulos focados em, por exemplo, automação residencial, robótica e por aí vai. E é bem provável que eu faça aí um módulo aí específico para desenvolvimento de Arduino com Python. Tá? Então, dependendo da demanda, eu posso criar aí. E quem tiver interesse também em fazer o curso de Arduino, mas, por exemplo, não morar no Rio, São Paulo, nem Belo Horizonte, que é onde aí vão ter as próximas turmas presenciais, eu vou fazer um curso online também de Arduino e vou mostrar a integração com Python e com outras coisas. E aí preencham lá a pesquisa, falar tem interesse no curso online, que aí eu aviso vocês quando a turma for aberta. Tem também aí em São Paulo, já em setembro, tá? Mês que vem aí, vai acontecer a Python Brasil 7, é o 7º encontro brasileiro de Python do Brasil. É um evento nacional que já aconteceu em São Paulo, em Campinas, né, no Rio, em Caxias do Sul, Curitiba e várias outras cidades. Tá? E é uma oportunidade para a galera de São Paulo aprender mais sobre Python. É só entrar lá em pythonbrasil.org.br. Fiquem à vontade para se cadastrar, submeter palestras aí e tal. Quem também tiver mais interesse em Python e Arduino e Hacking em geral, tem o Hacking Rio, que é um evento que vai acontecer em dezembro, pleno verão, na cidade maravilhosa. Então, para quem aí é de fora e quer uma desculpa para conhecer Copacabana, Ipanema e tudo mais, vem para o Hacking Rio. No Hacking Rio a gente vai ter umas salas aí focadas para a galera de Arduino, o pessoal de Python também. Eu vou estar lá junto com o pessoal da Arduino em Rio e o pessoal da Python Rio também, organizando as coisas, palestras e os minicursos e tudo mais que vão ter lá. Tá? Bom, para quem tiver mais interesse, pode me mandar e-mail, pode me seguir no Twitter, pode entrar lá no site do curso. Para quem quiser aí saber um pouco mais sobre a filosofia do Python, digita lá no shell import this, tá? Isso aí vai mostrar o Zen do Python, que é
basicamente aí a filosofia que a gente segue ao programar em Python. Desculpem aí a galera que ficou esperando muito por Arduino, infelizmente não deu tempo aqui, mas eu prometo que eu vou fazer uma próxima webinar aí só sobre Python e Arduino, tá? Mas quem quiser já fazer alguma coisa, entra no meu GitHub, vou colocar aqui no Codebox, entra lá no meu GitHub, github.com/turicas. Lá vocês vão encontrar um repositório chamado TweetLamp, que eu desenvolvi com alguns alunos do curso de Arduino na última aula que a gente teve lá na UFRJ. E isso, assim, em torno de 1 hora a gente desenvolveu um sistema em Python, que o Python vai lá no Twitter, pega os últimos tweets lá no caso os meus, se tiver lá lâmpada on, o Python manda via USB para o Arduino um comando e o Arduino desliga a lâmpada lá através de um relé. Poderia ser uma cafeteira, poderia ser um ar-condicionado, né, qualquer eletrodoméstico. E se eu tweeto lá lâmpada off, ele vai e desliga. Então isso dá para fazer com 35 linhas de código em Python. Tá? Óbvio que dá para fazer em outras linguagens também, mas é uma maneira aí de mostrar para vocês como dá para, por exemplo, vocês utilizarem Python para fazer uma conexão HTTP e também para fazer uma conexão serial, tá? com o Arduino. Beleza? Então, quem tiver mais interesse é só procurar pela biblioteca PySerial. No Ubuntu é só instalar com sudo aptitude install Python PySerial, ou Python Serial. E aí então já fica marcado aí, Marcelo, vamos agendar aí uma data que eu possa, uma próxima webinar só sobre Python e Arduino, que parece que a galera gostou bastante aí, né? Pessoal, só para finalizar mesmo, voltando aqui os slides, tem o meu e-mail aí. Eu gostaria que, por favor, vocês me dessem um feedback por e-mail. Então, quem gostou colocou o joinha lá. Quem ainda não colocou, coloca o joinha lá, por favor. Mas quem não gostou, ou enfim, acha que eu posso melhorar em alguma coisa, por favor, me mandem um e-mail, que não tem como a gente evoluir se a gente não souber os erros que a gente está cometendo, né? Então, essa é uma estratégia que eu uso bastante aí nos meus cursos e palestras. Então, gostaria que, por favor, se tiverem alguma coisa a falar, pô, gostei disso, mandem lá no e-mail para mim, que eu vou tentar fazer isso sempre. Ou, pô, poderia ter sido assim e tal. Mandem lá, me deem um toque por e-mail, que na próxima webinar eu tento melhorar aí. Beleza? Alguma dúvida aí? Tô vendo aqui que tem 3 dúvidas aqui. Nem vou sair da sala para não pegar fila na bilheteria. Tem ideia de onde procurar sobre o USB em Python? Então, Felipe, é só procurar aquela biblioteca PySerial que eu comentei ali. Tá? Beleza. Depois manda o link de onde estão os projetos com Arduino. Tá? Já mandei, é aquele ali no meu GitHub, tá? TweetLamp, beleza? Valeu, Álvaro. Alternativa para o Py2XZ. Vitor, infelizmente, cara, eu não uso Windows, ou felizmente, não sei. Eu acho que felizmente. Mas para sua pergunta, infelizmente eu não uso, tá? Então eu não sei, não lembro agora de cabeça uma alternativa para o Py2XZ. Eu acho que tem um módulo chamado Freeze ou alguma coisa parecida assim, que faz mais ou menos a mesma coisa. Dá uma procurada aí, que eu acho que é mais ou menos esse o nome, PyFreeze, alguma coisa assim, tá? Mas realmente de cabeça agora eu infelizmente não lembro. Beleza? Bom, galera, é isso daí. Marcelo, se ele tivesse aqui, ele já ia estar querendo me esganar. Que bom que ele está em São Paulo, eu estou aqui em Niterói, no Rio. Então, acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que bateram mais de 160 participantes aí. Então, estourando o servidor da Genial aí, né? Qualquer coisa me manda e-mail, fiquem à vontade, tá? E a gente se vê então aí na próxima webinar de Arduino e Python. Obrigado, Marcelo, e desculpa o atraso por ter falado muito de novo. E até a próxima. Valeu, galera. Que é isso, Álvaro, você passou só quase 1 hora, cara, quase não passou do prazo, não. Legal, cara, parabéns, show de bola, a galera tá curtindo muito aí, estão todo mundo falando, dando os parabéns aí. Cara, brigadão, obrigado a todos que participaram, realmente a gente bateu um recorde, hoje foram 160 pessoas, que é o nosso recorde. Então fica combinado aí, Álvaro, vamos marcar a data da próxima então, misturando aí Python com Arduino. É só você me falar, você que manda aí, você sabe lá as datas que a gente tem disponível, é só você escolher
que a gente faz aí, né? De preferência numa terça-feira, que a galera já está acostumada aí com o webinar de terça-feira. É isso aí, pessoal, brigadão e até a próxima. Valeu. Eu vou deixar a sala aberta mais um minutinho aí, para vocês terminarem aí os comentários. E quem quiser pode continuar conversando lá pelo chat do Lab de Garagem. Quando eu encerrar a sala aqui, todos vão ser redirecionados automaticamente para lá. Beleza, pessoal? Valeu. Obrigado, Álvaro. Falou, abraço.